Continuando nossos estudos sobre medição de vazão de instrumentos especiais, vamos conhecer o medidor de vazão termal, ok? No final vou falar onde temos esse instrumento instalado nos automóveis modernos de injeção eletrônica, ok? Vamos lá, galera. Esse sensor ele é constituído por dois sensores de temperatura, normalmente um PT100. Um dos sensores, aqui temos os dois sensores, ó. Um dos sensores mede a temperatura do fluido. Você tem que imaginar que ele vai estar imerso numa tubulação, né, pessoal? Então, e o segundo é mantido aquecido através de uma resistência. Então, portanto, nós temos dois sensores. Um está sempre em contato com o fluido, medindo a temperatura do fluido, seja gás ou seja líquido. Ele é mais usado para gases, tá? E o segundo, ele é mantido aquecido através de uma resistência. Portanto, o segundo sensor, que é o sensor que é mantido aquecido, ele terá sempre uma temperatura maior do que o de referência. Tá? Vamos chutar aqui 10 graus. Ok? Então, vamos lá. Temos aqui a tubulação com os dois sensores de temperatura inseridos. Aqui temos o sensor que mede a temperatura do fluido de forma constante. E aqui temos o sensor de temperatura aquecido. E esse sensor aquecido tem uma temperatura maior, ligeiramente maior do que o outro sensor. Então, sem vazão, ou seja, com o fluido paradinho, gente, o tubo pode estar cheio de água ou gás, tá? Vazão é o fluido em movimento. Quando eu falo sem vazão, não significa tubo vazio, não. Vazio, não. Sem vazão é porque ele não está em movimento. Então, vamos lá. Sem vazão, a diferença de temperatura entre os dois sensores é mantida constante. Por quê? Não tem baixa perda. E a corrente elétrica necessária para manter o sensor 2 aquecido pela resistência é baixa. Então, esse sensor aquecido, ele está trocando calor com o fluido aqui dentro da tubulação. Mas, então, consequentemente, ele está perdendo calor. Então, é necessário uma corrente elétrica baixa nesse poderemos falar de sensor, para mantê-lo aquecido, que ele está trocando calor, nem que seja pouco, mas está. Então, começamos um movimento aqui do fluido, temos aqui uma vazão nesse fluido. Então, quando temos vazão, o fluido em movimento retira calor do sensor 2, ou seja, o sensor 2 vai começar a esfriar e vai tender a chegar na temperatura real do fluido, que é a temperatura medida pelo sensor 1. Assim, a diferença de temperatura entre os sensores vai diminuir. Concorda? Aqui eles mantinham uma temperatura de 10 graus do sensor 2 maior, né? Aqui temos uma diferença diminuída. Por quê? Porque o sensor 2 está perdendo calor para o fluido. O fluido está passando, entrando em contato com o sensor aquecido e tirando o calor dele. Então, nós temos aqui uma malha fechada que vai fazer o quê? Opa, esse sensor está esfriando. Deixa eu adicionar mais tensão, mais corrente elétrica nessa resistência para que ele volte a ter uma temperatura ligeiramente maior do que o sensor 1. Então, a corrente necessária para manter esse sensor aquecido vai ser uma corrente maior. Então, pessoal, é dessa forma que esse sensor consegue medir vazão, ou seja, a corrente elétrica na resistência do sensor 2 é proporcional à vazão do fluido. Sem fluido, fluido paradinho, aliás, sem vazão, com fluido paradinho, corrente elétrica baixa. Com vazão, o fluido aqui em movimento, a corrente elétrica para mantê-la aquecida é alta. Temos um vídeo da Endress muito bom sobre esse sensor, vamos ver daqui a pouco, tá? Então, esse sensor, quais são as vantagens desse sensor? Temos aqui alguns modelos. Este modelo aqui bem simples de instalar, ó, basta fazer um furo na tubulação com uma conexão e fazer a inserção dele. Correto?
Essa válvula aqui é uma válvula esfera que você, nessa situação aqui, a válvula está aberta, né? Aí você consegue retirar o sensor. Aí, para que o fluido não possa ficar tendo contato com o meio externo, que pode ser perigoso, né, um gás, aí você fecha essa válvula. Vai instalar o sensor de novo? Abre aqui, insere o sensor. Temos aqui também esse modelo que já vem montado em um carretel, com flange de um lado e do outro. No caso aqui, não precisa de alterar a inserção dele. O interessante desse sensor é que ele tem que ser instalado mais ou menos aqui no meio da tubulação, para pegar o ponto onde temos a maior velocidade do fluido. Nós estudamos isso lá no início dos nossos estudos de vazão, né, sobre o fluxo laminar. Então, esse sensor, além de medir vazão, ele também mede temperatura, então ele é versátil. Ele serve tanto para líquidos como para gases, mas ele é mais usado para gases. Tá? Ele consegue também medir vazão mássica de gases, tá? Vazão mássica de vapor, de gases também, ele consegue fazer essa medição. E tem baixa perda de carga, né, gente? O fluido vai ter como obstáculo aqui somente essa hastezinha aqui, ó. Então, não é perda de carga zero, ele é baixa perda de carga. Tem perda de carga, mas é pouca. As desvantagens dele, como a maioria dos sensores de vazão, é que necessita de um trecho reto de montagem antes e montagem depois. Por quê? Para que eu tenha o fluxo mais laminar possível, evitar turbulências. Com o fluxo laminar, eu vou ter garantia que no centro da tubulação é onde eu tenho a maior velocidade do fluido. Com ele turbulento, eu perco a precisão de medição desse instrumento. E outra, só serve para fluidos limpos. Fluidos sujos, o que vai acontecer? Vai incrustar sujeira aqui no sensor e vai isolar essa sensibilidade de temperatura dele. Lá onde eu trabalho, temos esse tipo de instrumento que mede vazão de água lá de um equipamento. Então tem que ser limpo toda semana, porque a água é um pouco barrenta, forma-se um barro amarelo na ponta do sensor e ele causa uma isolação térmica do fluido necessariamente com o sensor que fica encapsulado lá dentro. Então ele deve ser instalado no centro da tubulação para ter uma maior precisão. E outra coisa muito importante, cada instrumento é fabricado para somente um tipo de fluido. Se você comprou um termal para medir vazão de ar comprimido, ele só vai servir para medir vazão de ar comprimido. Não vai instalar ele para medir vazão de água, vazão de gases, vapor, que ele vai medir com erro. Ele foi concebido para medir vazão de ar comprimido. Se você comprou para medir vazão de hidrogênio, por exemplo, só serve para medir vazão de hidrogênio. Não vai instalá-lo em outro tipo de fluido, porque cada fluido tem suas características térmicas. Então ele é configurado de acordo com o fluido em questão. E outra, eu ainda não conheço um sensor de vazão termal que te dá a possibilidade de trocar. Por exemplo, esse cara aqui só mede vazão de hidrogênio. Eu vou configurar para medir vazão de exemplo, oxigênio. Eu ainda não conheço. Pode ser que no mercado ainda tenha sensores dessa forma, mas eu ainda não conheço, tá? Então, temos aqui o desenho de um sensor instalado. Isso aqui provavelmente é vazão de água, né? Temos aqui uma estação de tratamento d'água, uma tubulação, e ele inserido dentro da tubulação. Beleza, pessoal? Como eu havia dito, esse sensor ele é utilizado para medir a vazão de ar admitido nos automóveis de injeção eletrônica. Ele fica próximo ali do filtro de ar, próximo do filtro de ar. Então, todo o ar aspirado pelo motor é medido a vazão dele por um sensor termal. Beleza? É conhecido como sensor MAF. Ok, galera? E no YouTube tem lá algumas dicas de como testar esse tipo de sensor no carro. É bem legal. Podemos conversar sobre isso mais para frente. Beleza? Até mais. Tchau, pessoal.